Boa tarde, pessoal. Nós hoje estamos iniciando o nosso primeiro encontro de um projeto que se trata de falar sobre os personagens bíblicos, os principais personagens bíblicos. E daí nós vamos abordar de uma forma bem simples, de uma forma bem sucinta, as características e a importância, a contribuição que esses personagens trouxe para nós, para a nossa fé, para o nosso crescimento na nossa caminhada. E o primeiro personagem é Abraão, né? E aqui está para vocês verem no slide, Abraão, a esperança do pai da fé. Dando seguimento. Então, vamos discorrer acerca do que significa Abraão, né? Qual a origem deste nome, tá? E aí a gente percebe logo de cara que Abraão vem da língua hebraica, que é a língua do povo que foi escolhido por Deus, tá? E é uma junção de duas partículas. A partícula Av, né? Tem esse AB aí, que significa pai, se pronuncia Av, pai, né? Ou Ab, pai, e Am, que é nação ou povo. Então, juntando Abraham, né? Significa pai da nação ou pai do povo. É isso que significa o nome Abraão no hebraico. Só um instante. O sinal Abraão significa país, letra A, então, pai das nações, Abraão. Por isso, sinal. Bem semelhante, né? Então, vamos lá. E alguns detalhes. O primeiro detalhe importante para a gente é perceber que Abraão não pertencia ao povo de Israel. O primeiro personagem, a primeira pessoa na Bíblia que foi escolhida por Deus, que foi eleita por Deus, não fazia parte do seu povo, que é o povo de Israel. Então, se ele não pertencia a este povo, ele adorava outros deuses. Ele adorava vários deuses. E aí, o que é que acontece? Deus chama Abraão, certo? De Ur, né? O R. Chama Abraão de Ur, né? E que não é, claro, de Israel. E aí faz com que Abraão aceite esse convite para que ele se torne o pai das nações. Tá bom? Então, ele é um estrangeiro, certo? Que adere, que vai ser o pai da fé de uma nova nação, tá? O outro detalhe bastante importante é que Abraão, ele já era de idade, né? Quando Deus o chamou, Abraão já era de idade. E aí, o que é que a gente pode compreender aqui? Que Abraão é um personagem diferenciado da maioria dos personagens da Bíblia. Por quê? Porque a maioria dos personagens da Bíblia, Deus o chama na sua juventude, enquanto ele ainda é jovem, enquanto ele ainda precisa crescer, amadurecer, errar, né? Cair,
levantar-se, tudo aquilo que é próprio da natureza humana. Mas Abraão, ele já foi convidado com uma idade bastante madura, né? E isso diferencia dos outros personagens da Bíblia, tá bom? E, e Abraão, ponto 3 aqui, ele é o dono da primeira promessa, né? Da primeira promessa feita nas Escrituras, é Abraão que é sobre Abraão que essa promessa é feita, né? Que vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Quer dizer, Abraão não era um João ninguém que não tinha pai, que não tinha família, que estava no meio do deserto sem ter o que fazer. Então ele tinha pai, mãe, toda uma parentela, né? E aí Deus o convida para deixar pai e mãe, para seguir no seu chamado, para dar continuidade, para iniciar o projeto que Deus tem para ele. E aí vem em seguida a promessa: farei de ti uma grande nação. Né? Farei de ti uma grande nação. Tá bom? Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e será fonte de grandes bênçãos. O mais interessante também a gente perceber é que Abraão nem sempre se chamou Abraão, né? Ele se chamava Abrão, Abrão, né? E aí depois que Deus faz a promessa para Abraão, e aí ele lhe dá um outro nome, né? Ele é como se Deus lhe rebatizasse nesse sentido, né? Ele desse um novo sentido para a sua caminhada, para a sua vivência, e aí ele recebe esse outro nome. Aí aqui é apenas uma imagem ilustrativa para a gente perceber que era mais ou menos assim, com essas feições próprias do povo de Israel, do povo judeu, que provavelmente ele tinha, né? Essa aparência, mais ou menos dessa idade, provavelmente com o rosto sofrido, com marcas queimadas no rosto, o rosto totalmente barbado, né? E como os judeus se vestiam, praticamente eles só deixavam os braços aparecendo e o rosto, mas as outras partes do corpo, inclusive a cabeça, era coberta, não é? Aqui para a gente ter uma ideia de como era Abraão, provavelmente assim que Deus o chamou, assim que Deus o convidou para que ele pudesse aceitar o propósito de Deus na vida dele. E aí a gente vai falar de Abraão, de Sara, que é a esposa de Abraão, e de Isaac, né? E aí, vamos lá. Então, Abraão, como eu falei, a gente está com algum problema, Marcos? Estou pesquisando o sinal de Sara e Isaac. Isaac com que o mesminho é? É.
Pronto? Então, nós vamos falar agora de Abraão, de Sara e de Isaac. Como eu havia falado, Abraão já era de idade, certo? E Abraão ainda não tinha filhos, certo? Então, para que Abraão se tornasse o pai das nações, a virilidade, né? Assim, para ele se tornar pai, ser um homem viril, e ter muitos filhos, era uma coisa complicada, porque tanto ele como Sara já estavam de idade avançada. E aí o que é que acontece? Mesmo assim, Deus intervém, né? E promete dizer, e diz para Abraão que ano que vem, nesta mesma época, a sua mulher dará à luz a um filho, né? Aí, por que é importante esse filho? Porque Isaac é aquele que vai também dar continuidade, né, sobre a questão da descendência de Abraão, né? A descendência de Abraão vai depender bastante do seu filho Isaac. E aí a promessa do filho, nasce Isaac, filho de Abraão, né? Que vai ajudar ele na promessa que Deus lhe fez para que Abraão se tornasse o pai de uma de uma numerosa nação, na verdade, né? E Isaac vai ser esse cumprimento da promessa, né? Se Deus prometeu que Abraão teria muitos filhos, é bom entender que vai ter filhos no sentido de que teve Isaac, Abraão não terá mais filhos. A Isaac terá seus filhos, que serão netos de Abraão, e assim vai crescendo o número da sua descendência, né? O número da sua descendência. Tá ok? Aí aqui um detalhe importante para a gente perceber, vamos estudar um pouco essa imagem. Aqui a gente tem Abraão com um facão na mão, com seu filho Isaac, né? Deitado num feixe de lenha, tá? E Abraão tinha que cortar, né? Ferir Isaac, cortar uma parte aqui do pescoço dele, né? Tinha que ferir ele e em sacrifício, certo? Porque Deus tinha pedido a Abraão, Deus tinha dito que queria Isaac para ele. E aí, quando ele, para testar a fé de Abraão, será que Abraão seria capaz de matar o próprio filho e oferecer esse filho a Deus? Né? Será que ele teria essa fé grandiosa? E aí, quando ele ia fazer, quando ele estava para tirar a vida de seu filho, aí um anjo aparece, pede para que ele pare, né? Vocês estão vendo aí o anjo na imagem, impede que Abraão tire o filho, né? Então aqui tem uma imagem do sacrifício. É o pai, é Deus Pai que pede a Abraão, né, para que tire a vida de seu filho. E não acontece. Por que isso não acontece? A gente vai ver agora. Abraão e o Novo Testamento, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho para entender. Abraão, no Novo Testamento, ele é Deus. Porque no Novo Testamento, quando vai se referir a Abraão, vai chamar ele de Pai Abraão, né? E aqui nós temos Deus representando Abraão e temos Jesus representando Isaac. E o que foi que aconteceu com Jesus que tem a ver com essa imagem? Deus quis que o seu filho Jesus fosse sacrificado na cruz. Deus foi até o fim para que os nossos pecados fossem apagados.
Já Abraão não foi até o fim, não precisou ser até o fim, porque o único nas Escrituras que teve a capacidade, que tem a capacidade de dar a vida por nós e nos salvar é Jesus, e não Isaac. Entendem? Então, esse sacrifício vai significar isso. O anjo é tipo o anjo vai dizer o seguinte: não sacrifica o teu filho, porque o único que dará o seu filho para a salvação da humanidade será Deus, que dará o seu filho Jesus. Tá bom? E é a compreensão maior que a gente tem de Abraão no Novo Testamento, é que ele é o pai da fé, né? Pai Abraão. E quando eles falam no Novo Testamento que Abraão é o pai da fé, eles estão dizendo que eles estão compreendendo que Abraão seria o próprio Deus, tá bom? E aí a gente vê no episódio do pobre, o pobre Lázaro, que com fome suplica as migalhas de um rico, né? E que os dois morrem, o rico e o pobre, e aí Abraão vai para um bom lugar. Abraão não, o pobre vai para um bom lugar, que é Lázaro, e o rico que nega comida ao pobre, né? Ele vai para um lugar de tormento, para um lugar de sofrimento. E quando esse rico está no lugar de sofrimento, ele consegue perceber que o pobre foi para um lugar de paz. Junto de quem? Junto do pai Abraão. E aí o rico pede ao pai Abraão para que ele permita que os seus irmãos não passem pelo mesmo sofrimento, né? Aí eu estou falando desse episódio para a gente lembrar que o pai Abraão, ele vai significar o próprio Deus, tá bom? É isso, nossa formação encerra aqui, né? A proposta não era para ser tão longa, com algumas imagens simples, e falando um pouco desses personagens. Aí agora eu vou parar de transmitir aqui, e aí vocês falam o que vocês acharam e como é que vai ser. Se tem alguma partilha, se era isso mesmo que vocês estavam pensando. Amém? Tá todo mundo caladinho porque Marco Júnior está perguntando a eles o que é que eles acharam, qual a opinião, que eles querem falar alguma coisa. A entrada de Adriana. Adriana tem uma dúvida, né? Abraão. Antigamente, né, quando começou, como foi que iniciou? Como foi que Abraão surgiu nesse contexto, que ele começou a ser, de fato, né? Que ele começou a ver. Não, peraí, eu não entendi agora. Como foi que Abraão percebeu esse chamado de Deus? Como é que ele foi assim, tocado para mudar, né? Que ele era de outros deuses, e aí ele foi tocado para seguir a Deus. Como foi que aconteceu esse chamado? pronto, o que é que acontece? A Bíblia diz que é o próprio Deus
que chega para Abraão, né, e pede para que ele saia de junto da sua família, tá bom? E que ele tem uma outra nação para ele, né? É assim que tudo começa. É o próprio Deus que se aproxima, né? O Deus de Israel, esse Deus que até hoje nós adoramos, é um Deus que quer a cada dia estar mais próximo, mais dentro de nós. Então começou de fato dessa forma, né? Essa é Deus que dá o primeiro passo sempre. A gente vai ver dentro desses todos os personagens quando uma pessoa ela é chamada, mas ela nunca pede para ser chamada. Vocês entendem? Elas nunca pedem para ser chamadas. Por exemplo, Nossa Senhora, quando o anjo visitou a ela não estava rezando para pedir para ser a mãe de Jesus, né? Todas as vezes que nós somos chamados por Deus, ninguém compreende aquilo que Ele quer de nós. A gente vai vivendo e o que Ele quer de nós vai se realizando pela abertura que a gente dá a Ele. E foi da mesma forma com Abraão. Ele confiou. E um outro detalhe que eu esqueci de colocar é que Abraão também é um homem do silêncio. A gente não vê Abraão falando nas Escrituras, né? A gente não vê Abraão falando nas Escrituras. E é interessante que Abraão é pai de Isaac. Se Isaac representa Jesus, quem é o pai de Jesus no Novo Testamento? José, não é? José, o que é que José também se parece com Abraão? O silenciar. A gente vai fazendo as ligações, a gente percebe que os personagens são bem parecidos, né? Mais alguma pergunta? Então, Abraão, né? Deus falou com Abraão, conversou com ele, né? E ensinou a Abraão. Abraão entendeu e seguiu no caminho certo, não é isso? Exatamente. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi, sim, obrigada. Ok, obrigada. Israel, você tem alguma dúvida? Não, desculpa. Tô bem. Mas o que vocês acharam? A proposta era essa mesmo? Sim, com imagem, tá bem visual, tá contextualizado, a explicação foi boa. Gostei, sim. Gostei de ver a imagem, de ver as palavras escritas. Aí eu pude fazer conexões com a explicação, né? Ficou tudo bem claro, né? Com a gente podendo ver as coisas direitinho junto com a explicação. Foi bom, sim, eu gostei. Foi muito legal. Quem foi que Parabéns. falou? Parabéns por todo o trabalho, irmão Luiz. Parabéns pelo seu trabalho, por sua organização. Gostei bastante, foi muito bom. É a Adriana falando, desculpa. Ah. Então é isso. Vamos perguntar a Mísia Eduardo. está perguntando, Israel, você gostou? Eu acho que ele não estava vendo. Mísia, o que foi que você perguntou, Mísia? Adriana, você gostou das imagens? Você gostou? Foi bom? Aí ele, sim, gostei, sim, foi bom. Ah, tá, foi bom. Entendeu? Clareou a mente ou você ficou com alguma dúvida? A gente tem que aprender aos pouquinhos, vamos aprender, desenvolver. Faltaram algumas pessoas surdas, não puderam vir, né? Só 2 hoje? É verdade. Marco Júnior, são de 15 em 15 dias, né? Tem que fazer um vídeo a cada 15 dias. Você faz um vídeo para convidar eles a participar, tá certo? Ela tá certo, vou fazer sim. Hoje, no dia 20, na próxima vez será. Peraí, deixa eu ver.
Já será em dezembro, né? O próximo encontro será no dia 4 do mês de dezembro, né? Próximo dia, 4 de dezembro. E o tema será Moisés. E Exatamente. a intérprete será Giane. Maravilhosa. Brincadeira, brincadeira. Eita, vai ter que fazer, sim, vou fazer. Então, vamos convidar todas as pessoas surdas, sim, viu? Sim, vou avisar todos eles para participarem, certo? Maria Ô, Eduarda, não Jeane, quer abrir a câmera, não? Para fala aí, falar? Maria Eduarda, o que você achou? Mulher, Maria Eduarda. Ela é ouvinte. Só contextualizar para a Adriana. Ela, ouvinte, né? Ela é jovem, mas ela quer ser freira. Como é, freira? Né? Freira. Ela quer, né? Futuro. Então, ela está participando, observando o grupo. Ouvinte. É ouvinte. Ah, eu pensei que ela fosse surda. Eu olhei assim para ela, pensei que ela fosse surda. Ela quer no futuro. No futuro ela quer ser. Maria Eduarda, você perguntando. É de onde, Maria Eduarda? Você, de qual igreja? Onde é que você tem vontade de ser freira também? No Instituto Religioso Nova Jerusalém. Sinal tem, eu não conheço. Você conhece? Qual é a sua idade, Maria Eduarda? Tenho 19. Vixe! Parece 13. Parece mais jovem ainda. Ela, inteligente, eu participei de uma formação no grupo da catequese, que ela foi a palestrante. Ela é inteligente. Então, depois você também pode conversar, explicar, participar do grupo sempre. A Adriana está dizendo, pode sim vir. Ela pode No até futuro, falar. você pode se comunicar com os surdos, né? Aprender a trabalhar com surdos, catequizar e tudo, viu? Eita, Jesus. Você sabe um pouquinho de Libras? Sei não. Era bom te dar um sinal para ela, né, Jeane? Irmão Luiz está pedindo vocês criar um sinal para Maria. O que é que vocês acham? Ela, peraí. Quais são as suas características, né? Você nasceu, cresceu, né? Como foi sua vida, assim? Por exemplo, você tem mania de fazer assim no cabelo? Você tem sardas? Tem algum sinal? Você tem alguma coisa? Você tem mania de roer as unhas, chupar o dedo, mexer no cabelo? Tem alguma característica sua própria? Alguma coisa, qualquer uma? Um dedinho, uma cicatriz? Se você caía muito, era muito assim. O que você sente? Tem alguma coisa sua própria, sua? Tem um sinal aqui na minha sobrancelha e também gosto muito de fazer assim no cabelo, né? Para os cachinhos. Ela tá dizendo, pronto, então isso aqui pode ser seu sinal, né? É melhor do que o sinal da sobrancelha, porque é mais visível. Gostou? Ela tá perguntando, você gostou do seu sinal? Você Sim, gosta? gostei. Ótimo. Ótimo, então esse é seu sinal, a partir de agora. Certo? Sempre que a comunidade surda conversar com você, é assim que você vai ser chamada. O meu sinal é... Aí você faz assim, viu, Maria Eduarda? Ela tá pedindo para você imitar. Faça assim, meu... Aí, sinal... Aí você faz assim, no cabelo. Isso.
Sempre que um surdo se encontrar com você agora, você faz isso. Parabéns. Legal, legal. Foi batizada. Batizada e registrada. Faltam 2 minutos. O irmão Luiz está andando por aí. O que está acontecendo? Onde é que ele está? 30 segundos. Porque vieram tocar a campainha aqui. E aí eu tenho que abrir lá. Então a gente encerra, né, gente? Puxa, você faz o sinal e eu faço a voz. Vai. A foto, tem não? Foto. Maria Eduarda, a câmera, de novo, para tirar a foto. Mas peraí, deixa o irmão Luiz sentar, porque tem uma tela dele que não está aparecendo nada. Então, quando ele sentar aqui, a gente vê ele nas duas. Eu confesso que eu tirei algumas fotos ao longo da... E tá gravando também. Vamos lá. Manda as meia aí. Maria Eduarda, isso significa eu te amo. Aí. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Agora eu vou... Tá. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.